Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, estamos diante da Tua presença e sabemos, Pai, para ser um culto, temos que ler as Tuas Escrituras. Assim aprendemos através do mensageiro e assim cumprimos a Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, que eles possam estar abertos os seus corações para poder receber a palavra do Deus vivo. Não são palavras humanas, mas são palavras que estão escritas em Tua Bíblia e na mensagem do mensageiro. Ajuda isso, Pai, porque sempre é Tu, em todas as ações, sempre será Tu em direção às nossas vidas. Peço tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Hoje seria um dia, especial, que é o Dia das Mães, Mas seria muito pequeno ser um dia só o Dia da Mãe, Claro que o mensageiro chega a dizer que ele se expressa assim: existe 4 evangelhos? Não, existe 5 evangelhos, E essa é a responsabilidade da mãe: evangelizar seus filhos para eles poderem conhecer a palavra de Deus. Então, os evangelhos são pregações, ações para nós sermos evangelizados. E ali está o 5º evangelho, que seria a mãe, E todo filho deve honrar as suas mães, Porque essa é uma parte que Deus deixou como mandamento, Aquele que honra o pai e a mãe será próspero e terá vida longa. 2 benefícios, Próspero e vida longa. Então, eu queria lembrar, antes de entrar no assunto, de algumas mães. Claro que eu vou usar algumas que estão nas Escrituras. A mãe de Moisés, Joquebede, que por revelação divina, olha, escute bem a palavra, por revelação divina, ela faz uma arca e larga Moisés sobre aquele rio Nilo e chega até a filha de um faraó, E ali Deus bota um sentimento de mãe nessa que recebe Moisés. Mas eu fico pensando que Deus é tão tremendo que Ele contrata uma mãe de leite, que é a própria mãe dele, E ali ela ganha um salário para amamentar o próprio filho e cuidar. E ali ensinou tudo isso ao seu filho Moisés. Então, através da fé, através da revelação, a mãe dele, confiando nas promessas de Deus, recebeu o seu galardão e a bênção, e depois Deus ainda traz ele como um profeta e um libertador. Você já pensou nisso? Daí você olha também a mesma escritura através de Ana. Ana não tinha filho, e ela estava ali clamando ali, e o sacerdote até pensou que ela estava bêbada, mas ela tinha tomado uma decisão no seu coração, e Deus honrou isso e deu um filho a ela. E quando esse jovem já estava fora, saindo da amamentação, ele estava um pouquinho já maior, ela pega ele e entrega ao sacerdote. Quem mãe fará isso? Quem mãe fará como a mãe de Moisés, que colocou numa arca? Você já pensou nisso? E ali sai um profeta, um homem de Deus, chamado Samuel. Agora eu vou trazer um pouquinho para no nosso tempo, para você entender o que é mãe. Eu sei que foi perdido isso dentro da estrutura da igreja, dentro da estrutura nossa também, da nossa igreja.
Não estou falando mal das mães, não estou falando, mas eu quero que você entenda, todos nós temos que ser instruídos. E quando viemos aqui para a casa de Deus, somos instruídos através da palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já leu a história de Susana Wesley? Alguém já teve a oportunidade de pegar o livro de Susana e ler? Deixaríamos nós longe de tudo que nós somos, dizemos que somos cristãos. Deixaríamos longe e estaríamos tão longe que pegando assim, meu Deus, o que é isso? Então, se você um dia tiver a oportunidade e tiver um desejo para ver o que é uma mãe realmente dedicada à palavra de Deus, você vai entender. Eu vou dar alguns tópicos só para você. José Wesley, ela teve 19 filhos. Hoje nós temos 2, 3 e estamos descabelando-se. Não é verdade? É verdade. E filho é para sempre. Enquanto o pai e a mãe estiver aqui, eles são os seus filhos. Não pense você que cresceu um pouquinho, esse filho. Cada vez que mais cresce, mais o pai tem que ter sabedoria, mais a mãe tem que ter sabedoria, porque você hoje não precisa com um pequenininho dar uma palmadinha. Você tem que ter conhecimento para ensinar eles, para entender e eles poderem ter tudo isso. E eu fico pensando que Susana, só vou dar algumas coisas que eu já li sobre ela. Ela dispensava 2 horas da sua vida para honrar a Deus. Aquelas 2 horas que ela entrava no seu quarto, todos os seus filhos sabiam que não podiam fazer barulho. Ela entrava em oração, entrava em louvor e fazia tudo aquilo ali. E todos os filhos delas foram treinados. Existe um padrão que você vai ler na história, que ela explica como ensinou os seus filhos. Nenhum deles ousava ser, porque foi instruído rapidamente quando era bem pequenininho. E quando é pequenininho, bem pequenininho, eles logo aprendem as instruções e sabe como é que é isso. Por isso que você escuta na Bíblia assim, ó, não tire a vara do seu filho, porque a instrução que Susana usou foi no começo. Depois não precisou mais, porque foi instruído pequenininamente. Isso é interessante, irmão. Isso são coisas que deviam sentarmos aqui na igreja e pegarmos, estudarmos, lermos, para amadurecermos nós. E isso gera filhos e filhas de Deus. Você pode ver que o Wesley foi um mensageiro. E o que o Wesley aprendeu da sua mãe? Método. Se você conhecer o que é o Wesley, se você estudar a história de João Wesley, você vai saber que ele foi o que criou método. Ele foi um dos pregadores que pregou mais em sua vida, mais do que todos os mensageiros. Ele pregava de manhã, à tarde, à noite, pregava, levantava, pregava, ia lá, pregava ali. Mas porque ele tinha um método, sua vida era toda em método. E isso veio de quem? Da mãe. E o outro filho que também depois veio, que já era mais novo, foi Charles. Charles foi um compositor. Você percebeu quando uma mãe é devota à palavra de Deus, o que acontece? Os filhos vêm fluindo nesse caminho. E isso nos gera o quê? Felicidade. Você deve entender isso, que qual é o prazer do pai, qual é o prazer da mãe? É ver seus filhos no caminho do Senhor. Mas só que tem um preço alto, pais, há um preço alto a pagar. Tempo é caro para você? Quanto é o tempo de você? R$50? R$100? Será que um dia o filho vai levantar e dizer assim, pai, quanto é que é o teu tempo? Quanto é que você quer para ficar comigo? Você tem que dar tempo. Você dá tempo para várias coisas na rua. Por que você não dá tempo aos seus filhos? Aí está a chave. Não damos tempo ao nosso filho porque achamos que não temos. Será que damos valor? Pense nisso, irmão.
Isso não é uma forma de dizer como fosse um desabafo a nós. Porque é as gerações que vão vindo. Se Deus, eu sei que estamos muito próximos, mas se Deus tardasse, é a geração que ia ficar. Você já pensou nisso? Então, quando damos valores, quando gastamos nossos tempos, quando entendemos isso e oramos a Deus e ensinamos os métodos de Deus, com certeza você será abençoado, você abençoará a igreja e abençoará o seu bairro, o seu serviço, aonde você estiver, você será uma bênção, né? Por isso eu quero dizer, feliz Dias das Mães, mas não como um dia, porque todos os dias é o dia da mãe. Então você não pode ficar escuso e dizer assim, não falei com a minha mãe, perdi esse dia. Tem amanhã, tem depois da manhã, tem tantas horas para você fazer. E ela não quer presente, ela quer um afago, ela quer um abraço, ela quer um beijo. É isso que ela quer, é isso que muda tudo. Será que a tua mãe vai querer um presente? Se você pode dar um presente, dê um presente. Ela deu tantos presentes a você, né? Então você deve entender muitas coisas sobre isso. E depois vamos falar também sobre Maria. Mas Maria, eu quero entrar na pregação e mostrando este assunto que está escrito, né? Isso é importante para a gente saber, irmão, porque para guardar em nossos corações e definir a palavra de Deus, que ela é eterna e ela precisa ser colocada em nossas vidas, em nossos lares, aonde nós estivermos. Se lembra no culto de domingo, falamos alguma coisa, tentamos, e eu falei assim que eu não conseguia ter achado, e agora está comigo. Eu puxei ali e queria até definir isso. E eu quero definir isso antes para a gente, se não tiver tempo, a gente não possa esquecer novamente, né? Vivemos nesse tempo final. A palavra diz em Pedro, que eu quero ler aqui, 2 Pedro, no verso 10, diz assim, escute bem, vamos ler primeiro a palavra? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primeiro vamos ler essa escritura aqui, porque está dentro da palavra de Deus, e isso deve deixar nós com confiança. Tudo que está escrito, irmão, tem que ter confiança naquilo, porque nós viemos para crer na palavra de Deus. Você é um filho de Deus porque você tomou a palavra de Deus como verdade. Ele vai dizer assim, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ele está dando um exemplo, como o dia do Senhor chegará, no qual o céu passará com grande estrondo. Se lembra da questão? Estrondo, estrondo, estrondo. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Obras que estão na terra, governo, tudo que você conhece na terra, que está agora dentro da terra, pecado, incredulidade, enfermidade, germes, tudo isso vai se desfazer. Porque o que Pedro está falando aqui, que vai ser um fogo literal e também um fogo de Deus. Tem duas coisas envolvidas aqui. Escute mais. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato de piedade. Trato e piedade. Piedade você já sabe, né? Piedade, o irmão Branham chega a dizer assim, é como você fosse como Deus. Pio, santo. Trato é a ação que você faz nos dia a dia da sua vida. Você age como? Você conduz a sua vida como? Esse é o que Pedro está falando. E ele vai firmar outros pensamentos aqui. Ele vai dizer assim, guardando e apressando-se
para a vinda do dia de Deus, em que o céu em fogo se desfarão, e os elementos ardendo fundirão. Porém, segundo as suas promessas, aguardamos novo céu e nova terra, em que há habitar a justiça. Você percebeu aqui? Pedro agora ele faz uma convergência e diz assim, para aqueles que são santos, filhos de Deus, que realmente cederam a palavra, a um lugar, um novo céu, uma nova terra, aonde habita o quê? A justiça. E ele vai definir aqui: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que eles sejais achados imaculado. Imaculado é sem mancha, irmão. Imaculado é uma coisa como um tecido branco, sem pingo, sem nada, sem marca, sem mancha, e repreensível em paz. Você se lembra o que o Paulo fala? Quando andares por aqui, tenha paz com todos. Você entende isso? Paz com todos. Não vai ser você que não vai fazer guerra, que você acompanhe a paz com todos. É isso que também define isso. Agora, quando o mensageiro entra nesse assunto, eu vou ler uma parte que está no 159, você vai perceber algumas coisas que está acontecendo aqui. Ele vai dizer assim, vem aqui, Pedro disse, e ardentes serão desfeitas as obras que há nelas, serão queimadas. Não o planeta. Ele está querendo dizer que o planeta, a Terra, não vai se acabar. O que vai se queimar é os governos, as coisas que estão aqui, as estruturas, tudo isso vai se acabar. Agora, a Terra não vai se acabar. Você não se confunda com isso. O dilúvio acabou a Terra? Não. Então, esse fogo que vai ser produzido não vai acabar a Terra. Porque Apocalipse diz assim, o justo pisará a cinza do quem? Dos ímpios. É muito claro nisso. Agora perceba o que ele vai continuar dizendo. Não o planeta, as obras que há nela, as obras dos homens, todas as suas políticas e os seus esquemas, todas as suas denominações, esquemas feitos pelo homem, tudo se irá quando ela for queimada. E o céu passarão com grande, de novo ele vai dizer agora, com grande estrondo. Observe você aqui, o céu passarão com um grande estrondo. Ouça, a terra completa estará em fogo, incendiada, em gases. Então na terra o explodirá. Exatamente. O que está querendo dizer, irmão? Preste bem atenção. Quando o irmão Branham prega essa mensagem, eu não sei que ano, mas provavelmente deve ser lá em 1950. Pelo que eu vejo, ele já não conhecia essa questão sobre o hidrogênio. Hoje nós falar sobre hidrogênio, você logo vai se lembrar que existe maçarico de hidrogênio, que é repartido o H2O, que é água, é repartido o hidrogênio da água e vira fogo. Só que aquela época, que é onde o irmão Branham está falando, ele não está falando e não sabe disso, mas por inspiração ele vai falar algumas coisas aqui que você vai entender agora. Olhe bem o que ele vai dizer. A Bíblia diz aqui, Pedro diz, e o céu passará, e a terra com grande estrondo, tal explosão balançará isso. Que coisa, porque isso deve matar todas as enfermidades, todo o cardo, todo o espinho, toda que é para ser feito, o fogo queimará. E, recorde, tudo isso junto não é simplesmente um fogo, ele diz assim, não é só simplesmente um fogo literal, é também um fogo santo, vê, que tirará Satanás, tudo seu, tudo, o diabo, ambos, o céu e a terra, amém, passarão, mas todos os germes, todos os insetos, toda a natureza sobre
em redor dela. Mesmo o H, ele fala assim, ó, olha só que ele usou, o H2O, a água, explodirá. Pense nisso, fale sobre o estrondo, ele vai dizer, passará. O que nós temos mais de combustível é água. O mar vai acabar. Apocalipse, se você lê Apocalipse 21, diz assim, o mar não existe mais. Mas como é que o mar vai sumir? Porque vai pegar fogo. Agora, como faz pegar fogo? Se você estudar um pouquinho, você vai logo pensar, existe a bomba atômica e existe uma bomba que produz a explosão da água, que é a bomba de hidrogênio, que os homens já inventaram. Agora, continue só para a gente finalizar esse pedacinho. Você sabe, quando o homem recebe o batismo de fogo, há muito barulho ao redor ali. Ele pensa que é uma vergonha ouvir as pessoas gritar e clamar e assim. Simplesmente espere até que esta terra tome o seu batismo. Qual o batismo dessa terra? O batismo de fogo. Sim, explicará isso, explodirá. O H2O, a água, pois a Bíblia diz que em Apocalipse 21, e o mar já não era, aqui explodirá. Você entendeu o que o irmão Brano está explicando para nós? O que a Escritura está dizendo? De repente, um grande estrondo, e o mar pega fogo em tudo. Daí você diz assim, um mar pega fogo? É água. A água para mim apaga o fogo. Não apaga. Quer ver uma coisa? Tem vezes que em incêndios grandes, quando você vai botando água, vai aumentando o fogo. Você tem que tirar o oxigênio. E na água existe oxigênio. Só para você entender o que eu estou falando. Isso é para a gente entender. Eu sei, irmão, eu quero que você tenha consciência, não é para botar medo na igreja, nada disso. Eu quero que você tenha consciência que o arrebatamento é uma mensagem. Se você tem recebido essa mensagem, ela entrou no seu coração e isso produziu uma segurança em você, não vai ser isso, porque isso está a ver com grande tribulação. Eu só estou mostrando o quadro para você entender que isto vai acontecer, porque está escrito. Está escrito. O que precisamos hoje? Muitas vezes pensamos assim, ó, o que é a fé? Você se deparou e viu o que é fé? Você sabe qual é a vontade de Deus? Eu preguei isso em Itajaí, sobre a questão da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Você se depara, o que é a vontade de Deus? Muita gente, irmão, está dentro da igreja e não sabe qual é a vontade de Deus. Muita gente vem à igreja, senta os bancos, estão aqui, e eu passei por um período desse tempo também querendo saber qual é a vontade de Deus. E eu posso te afirmar algumas coisas importantes, só para dar exemplo. Eu não vou te colocar, qual é a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus? É você cumprir a palavra de Deus. A vontade de Deus é dizer você assim, você é um filho de Deus, você não é o que você pensa. Eu sou um empresário, eu sou isso, eu sou um policial, eu sou um médico, nada disso. A vontade de Deus é que você é um filho de Deus. Porque se você é um filho de Deus, você volta para a eternidade. Agora, se você é um médico, um doutor, o que for você aqui, você nunca vai voltar para a eternidade, se você acha que é isso. Então, o que Deus está fazendo para nós? Ele está dizendo para você, você tem uma alma eterna. Eu tenho uma alma eterna, você tem uma alma. E o que você está fazendo com a sua alma? Ele só está advertindo dia após dia, através da palavra, diz assim, mude a sua vida. Tome a palavra de Deus com fé. Daí você diz, quem é que tinha fé? Quem é que mostrou isso para nós, irmãs? Abraão. Abraão ouviu uma voz e ele tomou. Agora ele sabia onde ia? Não sabia, mas ele confiou naquela voz porque ele sabia que aquela voz era de Deus. E agora ele está seguindo, dia após dia, mas não sabe aonde que vai parar. Você sabe aonde que vai parar? Você ouviu uma voz um dia do Evangelho e tocou seu coração, e agora? Qual é a vontade? Siga a palavra de Deus. O que Satanás faz hoje conosco? Você pensa bem o que acontece hoje conosco?
A palavra de Deus é uma coisa muito especial, irmão. Eu quero até ler esse pedacinho aqui para a gente entender muito claro isso. Olha aqui. Observe que a palavra de Deus nos fala de promessas divinas, como se elas já foram cumpridas. Deus as coloca no passado, não no futuro, no passado. E a nossa fé manifesta quando faz a mesma coisa que Deus fez, coloca as suas promessas no passado, como se já existisse. Como isso? Você entendeu? Vamos voltar ao quadro. Vamos voltar ao quadro de novo, né? Essa parte eu acho que quarta-feira a gente escutou um pouco, né? Então vamos voltar ao quadro de novo. Passado, futuro, presente, né? Presente, futuro. Qual o tempo que vocês vivem? Presente. Você consegue viver no futuro? Alguém consegue aí? Não tem. Você já viveu no passado, mas você já percebeu que sempre estamos presentes? Eu estou aqui, passei para cá, eu estou lá? Não, estou aqui, ó, presente novamente. Então, para nós humanos, sempre estamos no presente. Agora Deus está dizendo assim, ó, a promessa que eu dou a vocês sempre lhe soa no passado. Olha só, ele vai usar uma promessa aqui que aconteceu. Jesus Cristo já morreu antes da fundação do mundo. Está onde? No passado. Mas levou quantos anos? 4.000 anos para Jesus aparecer no Calvário. Mas já estava lá. Porque as promessas de Deus, ele gosta de colocar elas no passado para você apropriar, tomá-la. Você entende isso? Vamos ver aqui, ó. Pelas suas pisaduras fosse curado. Passado. Agora, se Deus falou que pelas pisaduras dele eu sou curado, eu só tenho que tomá-la. Agora, por que tem que tomá-la? Vamos dar um exemplo disso para você guardar. Aqui está esse copo. Não tem água, mas tudo bem. Só para dar um exemplo. Eu falo assim para você, ó. É de vocês. É teu. É teu. É teu, meu irmão. Deus fez a mesma coisa conosco. Ó. É teu a cura. É teu. É teu. Daí você faz bem assim, ó. Será que é a vontade de Deus? O que você está fazendo? Se eu falo isso, eu sou incrédulo. Porque se eu dou, vamos levar isso a mais um pouquinho para frente. Se eu tiro a chave do meu carro e dou para você, para o Emílio, o Emílio vai ter que perguntar para mim e dizer assim, ó, irmão Arantes, eu posso levar o carro em tal lugar? Eu dei. Ele vai usar o carro do jeito que ele acha que deve usar. É isso que Deus fez conosco. Ele botou as promessas no passado para nós apropriarmos dela e tomá-la por fé. O problema é que a gente está cheio de dúvida no nosso coração e fica dizendo, será que é a vontade de Deus isso? Será que é isso? Daí você prova, e eu provo se eu agir dessa maneira que eu sou um incrédulo. Se Ele deu a você, e por que você não está usando? Se Ele deu uma fé para você, por que você não está tomando isso? Você percebeu o que está acontecendo na palavra de Deus hoje? Hoje as pessoas ficam sempre em dúvida assim, ó, será que essa é a vontade de Deus? Mas você olha assim, está escrito, mas eu estou ainda pensando que isso é a vontade de Deus. Vamos elevar nosso conhecimento. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó.
Se eu lhe der algo, você não precisa da minha permissão para usar o que lhe dei. E Deus não espera que contradiza em suas promessas com palavras. Se for da tua vontade, Senhor. Olha, eu escuto muito disso, irmão. Você já percebeu? Quando preciso de uma causa. Será que é a sua vontade? Mas você não consegue analisar se isso está na vontade de Deus. Aqui está o ponto. Será que eu não consigo canalizar e ver se essa não é a vontade de Deus? Por isso que, mas irmão, eu posso tomar? Ele te deu. Ele te deu a salvação. Não é por fé? Você toma por fé a salvação. Ele vai dizer assim: essas não são palavras que se apropria da fé. Se for tua vontade, Senhor. São palavras de dúvidas. Negar a fé. Deus quer que você conheça a palavra. Quando você conhece o que é a sua vontade, que você tenha, então já está feito. Então, apropie-se dessa promessa. Tome posse dela. Reivindique como seu. Faça uso exclusivo dele. É disso que se trata, se apropriar da fé. As coisas ocultas, agora ele vai dizer uma escritura aqui, perfeita, o irmão Brando atrás. As coisas ocultas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Porque são promessas. Quando Deus revela a você, é promessa. Você não tem que dizer assim para Deus: Senhor, será que é a tua vontade? Meu Senhor, Ele já deu. E Ele não pode dar mais. Ele já curou. Ele não vai fazer mais isso. Ele só vai que você tome isso por fé. É difícil a gente colocar isso na mente? O que você precisa? Você pensou? Irmão, eu tenho certeza que muitas mentes está rolando agora um pensamento de dizer assim: irmão, e as coisas grandes? Tem diferença para Deus coisa grande e coisa pequena? Por isso que Jesus falou aquilo assim: você tem fé? Mova esse monte. Por quê? Daí um diz assim: esse é o monte da dificuldade. Ele não está falando monte de dificuldade, não. Ele está falando um monte mesmo, meu irmão. Eu e minha casa servirão ao Senhor. É a minha casa? Não. Ele está falando a casa. Tem muitas coisas que foram trancadas nessa ideia, irmão. Quando Josué fala assim: eu, a minha casa servirão ao Senhor, ele fecha o quadro. Ele tem isso como? Por fé. Quando você toma por fé, as coisas vão fluir para isso, irmão. Agora quando você diz eu e a minha casa servirão, eu estou falando só aqui, vai funcionar? Você usou uma desculpa, você invalidou a palavra de Deus e não creu na vontade perfeita de Deus. Você percebeu? Aí está a coisa. Quando tomamos como ela é. Será que tem alguma diferença quando Deus fala assim: haja luz? Irmão, haja luz foi assim. E teve que acontecer isso. Daí houve um Big Bang, houve uma explosão, daí criou a luz. É isso que você crê? Eu creio no poder da palavra. Falou, vai se cumprir. Agora, quanto tempo foi? Não me importa. Isso tem assunto com Deus. É igual você pegar Abraão. Não importa quando vai chegar. Chegou a 25 anos depois o filho dele, mas não importa. Ele sabia que ia acontecer. Estava segurado aonde? Na fé, irmão. Na fé. A igreja tem que voltar a esses preceitos, a essa confiança. Parece que hoje é só uma doutrina, parece que hoje é só um costume, parece para hoje que a gente está vivendo uma tradição. É isso que aconteceu no passado, que afastou as pessoas de Deus. É isso que está acontecendo nesse tempo. Estamos acostumados com tradições e costumes. Eu aprendi do meu pai, aprendi da minha mãe, aprendi da minha religião, aprendi. Como eu já aconteci isso quando comecei na fé. Eu cheguei na casa de um sargento. Eu me lembro muito bem isso. Estava eu, o irmão Edson e o sargento Neri.
E a gente estava falando da palavra de Deus. E a esposa desse sargento olhou para mim e falou: parece que ele tem uma paz. E ele começamos a falar da palavra de Deus. E o sargento Neri levantou e disse assim: ó, eu tenho até crido nisso, mas a minha mãe sempre foi da Assembleia. Você entendeu? Ele estava crendo, mas como a minha mãe sempre foi da Assembleia, então eu vou para a Assembleia. Há pouco tempo eu vi ele não está mais na Assembleia, não está mais nada, porque não foi produzido fé ali, irmão. Você entendeu? Porque se ele tomasse a palavra dela como fosse, onde ele estaria na fé firmada. Mas aí você diz assim: minha mãe foi da Assembleia. Isso faz muito tempo, irmão. Isso faz mais de 30 e poucos anos. Eu não esqueci sobre isso, porque eu vi que Deus estava trabalhando e ele podia tomar aquilo por fé. Não tomou, irmão. É assim, Abraão tomou por fé, não importava, porque ele ouviu a voz de Deus e aceitou. Irmão, não é a voz de um homem, é a voz de Deus. Deus pode usar um homem, pode usar uma irmã, pode usar qualquer um para falar a alguém, mas tem que estar cheio, movido através da fé. Você entende isso? Amém? Daí ele fala assim, ó: tome posse dele, reivindique como se faça uso exclusivo dele. É disso que se trata, apropriar-se da fé. As coisas ocultas pertencem a Deus, mas a revelada pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Ele está definindo qual é a vontade de Deus, irmãos. Preste bem atenção. Olha aqui. Passa muito rápido, né? Agora vamos... Como é que a gente aprende isso? Existem alguns requisitos? Existe. E eu vou ler algumas escrituras para você. Gálatas 2:20. Vai dizer assim: estou crucificado com Cristo. Contudo vivo, não vivo. Contudo, não eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você entende esse final? Para você reconhecer amor e reconhecer a graça, você tem que ter um encontro com Cristo. Se você nunca teve um encontro com Cristo, você nunca reconheceu amor e nunca reconheceu graça. Você tem uma tese que está na sua mente, uma ideia que talvez você escutou de outra pessoa, ou talvez até de um pregador, talvez de um homem de Deus que está vivendo corretamente, ou de uma irmã que está vivendo corretamente. Você escutou aquilo, mas a experiência você não tem. E o problema é esse hoje, irmão. Precisamos ter a experiência do que é amor fundado com graça, porque a palavra nunca vai vir contra as coisas que estão erradas. Esse é um ponto que eu quero que você entenda, irmão. A palavra nunca vai vir com as coisas erradas. Quando você aprende esse padrão, Deus está agora sabendo que você morreu para si e agora você pode ser usado no reino de Deus. Esse é um ponto chave. Daí você diz assim: irmão, eu não consigo vencer. O que você está usando aí? Você não está usando nada. Use a fé que uma vez foi dada aos santos, irmãos. Olha aqui. Agora eu vou dizer para você: é fácil? Por isso, irmão, passou vários irmãos em nossa jornada de fé. Eu quero que você entenda. Outros já partiram, outros estão descansando, dormindo, né? É a forma que a Bíblia nos ensina. E houve irmãos e irmãs de fé. Olhe para isso. Quando eu estou na minha caminhada, que eu estou passando por uma batalha, eu olho para homens de fé, olho para irmãs de fé. Para quê? Me lembrar que eles conseguiram vencer as batalhas. Tem vezes que a gente
Não tem nenhum momento, eu olho para aquela pessoa, não. Daí eu vejo, homem de palavra, homem firmado, homem convicto, homem que toma posição, homem... eu vou vendo. Por isso que eu posso dizer, mas irmão, eles não são perfeitos. Eu sei que eles não são perfeitos. Você é perfeito? Eu sou perfeito? Eu não sou, mas eu estou vendo o que Deus colocou neles. Você consegue ver isso num irmão? O que Deus coloca naquele irmão, Deus coloca naquela irmã? É isso que eu quero que você entenda. Se a gente ficar procurando algumas coisas, você vai achar. Satanás, o que o irmão Bruno fala? Satanás vai mostrar para você. É isso que ele vai dizer. Agora, se você está buscando, vamos só para você entender. Lá no herói da fé, Hebreus, herói da fé, em Hebreus, você vê o Espírito Santo, através de Paulo, falando mal de algum irmão daquele? E agora, se a gente for lá para trás, você vai ver, Abraão falhou, Davi falhou, você não vê isso? A história não conta? Mas quando chega na galeria dos heróis da fé, é perfeito. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o sangue de Cristo tirou os cloro, tirou, e ele é perfeito por causa que ele conhece aquele sangue que foi derramado, se tornou perfeito. É isso que eu quero que você possa entender, irmão. Ninguém é perfeito, mas aquele sangue é perfeito. Aonde estamos lutando? Você começa a entender como isso é importante para nós? Olha aqui, ele vai dizer assim, a mensagem é comunhão. Irmão Brando diz assim, agora, se Deus não poupou seu próprio filho da prova cruel, então não poupará você ou eu da prova cruel. Maiores testes, olha só o que ele está fazendo, maiores testes que ele já havia passado. Getsemane foi colocado bem diante dele, onde aquele teste único, final, todo o suficiente deveria acontecer, quando os fatos, o mundo inteiro fosse colocado sobre os seus ombros. Abençoado, não havia ninguém que todo o céu ou toda a terra jamais pudesse resistir, exceto ele. Sabe que todos os pecados, todos do passado, olha só o que o irmão Branco está falando assim, todos os pecados do passado, do presente e do futuro. O irmão Branco fala isso. Está aqui, todos os pecados do passado, do presente e do futuro se referia a esta decisão, e foi a maior vitória de Cristo já conquistada, ou provou seu grande Messias, quando ele disse a Deus, não é a minha vontade. Você percebeu? Ele está no Calvário, ele está no Getsemane, ele sabe que todo pecado que já tinha acontecido na terra, todo o presente e todo o que vai acontecer estava sobre o ombro dele. Por isso, irmão, olha só, vou dar um exemplo para você. Por que Jesus foi ao inferno? Porque ele estava com todos os nossos pecados sobre ele. Porque se Jesus não tem pecado, como é que ele vai para o inferno? Ele poderia ser morto e ir para onde? Para o céu. Agora, com todo esse tipo de pecado, ele foi aonde? Direto para o inferno. Você está entendendo por que ele entrou no inferno? Mas isso era um propósito de Deus, para ele chegar lá, me dá a chave da morte, me dá a chave aqui, não é tua, me dá a escritura aqui, Adão perdeu, não é tua. Você entendeu o que aconteceu aqui? Porque a morte não pode segurar Cristo. Ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é o poder, irmão. Então não tem como segurar Cristo. E aí ele faz todos esses pecados ser pago. Até o teu pecado futuro, irmão, já está pago. Glórias a Deus, né? Isso é uma coisa tremenda, irmão. Isso aí é a coisa mais tremenda. Você, por isso, irmão, eu tenho que ficar preocupado, eu não posso fazer pecado. Até isso ele já pagou, irmão. Aleluia.
nós temos uma limitação. Eu quero explicar isso para você entender a questão do pecado. Nós estamos sempre aqui. Agora, o Deus vivo está aqui, está aqui, está aqui, ó. Ele está no presente, Ele está no passado, Ele está no futuro. O Deus, Ele está em todos os lugares, a qualquer momento, em qualquer hora. Ele sabe o que as coisas vão acontecer no futuro. Ele sabe o que já aconteceu. Ele sabe o que vai acontecer agora. Ele não precisa de nada disso. Nós sim, nós precisamos dEle. Aqui está a chave, né? Então Ele vai dizer assim, ó. Essa foi a maior vitória que ele já conquistou. Todos os demônios, tormentos, estavam por perto para tentá-lo, experimentá-lo. E quando nós acertarmos com Deus, quando nossos corações se tornassem puros, o Espírito Santo tomará o seu lugar em nosso coração. A coisa mais gloriosa, passar pelo teste. Aleluia, irmão. Você tem prazer em passar pelo teste? Ou ainda está meio revoltado aí, quando passa pelo teste? Irmão, nessa vida passar por teste é ser aprovado. E quando eu passo pelo teste, eu me aperfeiçoo. O próprio Jesus, irmão Bruno fala assim, o próprio Jesus foi aperfeiçoado no seu teste. E agora nós não queremos ser aperfeiçoados. A Bíblia, tem uma coisa que a gente não gosta de passar teste, né? Isso é uma coisa verdade, nem na vida natural, tem vezes, porque vai vir um problema. Ou a gente usa aquela expressão assim, veio um pepino, né? Você entende, né? Mas é nisso que nós crescemos e é nisso que nós amadurecemos. A Bíblia nos diz que os nossos testes e provas são mais preciosas para nós do que a prata e o ouro deste mundo. Portanto, devemos ser gratos. Vamos entender isso. Por que o irmão Brana diz que é grato? Sabe por quê? Olha bem uma coisa. Vamos botar um exemplo bíblico primeiro. Paulo vai dizer assim, ó. Paulo está na prisão e fala assim, vamos cantar. Você cantaria na prisão? Poxa, vamos cantar. E começa a cantar. E eles começam a louvar. Daí a pouquinho a prisão estremece e abre os cárceres. Irmão, seja sincero comigo. Quando você passou por prova, você cantou? Vai te libertar. Presta o que eu vou falar para você. Sabe por quê? Olha só. Você e eu, estou colocando eu também, somos prisioneiros pelas nossas mentes. E quando a gente se depara com um problema, parece, você que já foi um motorista sabe disso, quando eu vou bater naquilo e fico olhando para aquilo, eu bato naquilo ali, não é? Porque toda a tua visão está direcionada àquilo. Agora, se eu tenho aquela habilidade de olhar para o outro lado, eu consigo fazer e sair. Eu não sei te explicar isso é ciência, mas eu não sei te explicar. Se pô, aí eu vou frear, pum, eu fiquei olhando para lá, vai lá mesmo, onde que vai ser? Isso é a verdade. Agora, quando a pessoa pisa, ele olha assim, ele consegue de uma maneira sair daquele e não bater ali, porque foi desviado a tua visão. O que está acontecendo aqui? A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela vai, está na prova, ela vai abrir a tua visão. Ela faz assim, ó, ela dá aquele parada, você louva a Deus e Deus faz assim, ó, tudo fica lento, tudo fica em paz, tudo fica tranquilo. Daí é como você está vendo uma situação, você começa a olhar, e aí você, ó, aqui tem um caminho, e você vai. Pense nisso. Tinha caminho para Pedro? Na prisão? Quem estava orando por Pedro? A igreja. Daqui a pouquinho Pedro, bate, pai. Deve vir uma menina e olha assim, ó, quem está aí é Pedro. Você entendeu? Isso é importante nós sabermos, irmãos, porque a gente tem que, a primeira coisa quando você entra na prova, louve a Deus, engrandeça o nome dEle. Deus, me dê força para passar, para te honrar, para te glorificar.
para realmente mostrar que tu és um Deus grande. Aqui está a chave, irmão. E isso nos molda a entender como Deus quer que a gente age sobre essa ação. Por isso que você, se quiser em casa, você pode ler 1 Pedro 1:7, que fala sobre essa preciosa coisa que é melhor do que ouro, as provas, né? Deixa eu só, vou finalizar aqui, ó. Estamos próximos já. Romanos, você está aí? Romanos 10, Romanos 10, no verso 13, se você quiser acompanhar. Ele vai dizer assim, ó: porque todos aqueles que invocam o nome do Senhor será salvo. Como pois, olha só, o que Paulo está ensinando aos romanos, à igreja romana. Olha só o que ele está dizendo: porque todos aqueles que invocam o nome do Senhor será salvo. Agora ele vai gerar 3 ou 4 perguntas para isso, para essa informação que ele está dizendo. Todos que invocam o nome do Senhor será salvo. Agora ele vai dizer assim, ó: como pois invocarão aqueles em que não creem? Se eu não creio, como é que eu invoco o nome do Senhor? Não tem como. Eu tenho que crer para invocar o nome do Senhor. Essa é a primeira pergunta que Paulo está fazendo. A segunda pergunta ele vai dizer: como crerão naqueles de quem não ouviram? Como é que aquela pessoa que não ouviu vai poder crer? É a outra pergunta que Paulo está perguntando. Você tem que ouvir a palavra de Deus para crer. E se eles não ouvem, como eles vão crer? Essa é a segunda pergunta que Paulo está falando. E como ouvirão se não há quem pregue? Como que eles vão ouvir a palavra de Deus se não tem ninguém para pregar? Irmão, não está falando de um pregador, de um pastor, não. Está falando de vocês também. Vocês têm que falar. Você entendeu? Falar, viver, mostrar. É isso que... E olha só, a outra vez que ele vai falar: e como pregarão se não forem enviados? Você entendeu? Jesus enviou. Vocês, todos nós somos enviados. Então, nós temos obrigação de falar. Paulo está explicando isso para nós. Por isso que ele está afirmando algumas coisas. Agora ele vai dizer assim, ó: como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem, alegrem as novas de boas coisas. Olha só, irmão, não é feliz? Você não fica feliz quando leva a palavra para alguém que pode escutar e a recebê-la? O seu coração parece que não fica assim? É as boas novas. E ele vai terminar dizendo assim: mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Amém? De sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. E você percebeu? A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos ouvir nosso irmão?